Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora com vocês, Reginele Sampaio, direta de Valladolid, na Espanha, essa cidade que está pegando fogo. Nós chegamos aos tão temidos 40 graus e, gente, eu vou te falar, tá muito quente. Tá muito quente, tá de um jeito que geralmente à noite o tempo fica mais ameno, mas dessa vez nem à noite, viu? Tá assim, bem desafiador dormir, tá desafiador fazer o que a gente faz na nossa rotina diária, mas aqui estamos, porque o verão apenas começou, tem poucos dias de verão, então ainda tem muita coisa vindo pela frente. Bom, seguimos a série Comunicação que vende, conecta e posiciona. Então hoje nós vamos falar no quarto episódio algo muito importante, que é a escuta ativa, a habilidade mais subestimada dos grandes negociadores, mas que faz total diferença. Eu consegui desenvolver a escuta ativa depois que eu comecei a organizar eventos, porque nos eventos eu tenho que ficar atenta ao que o cliente quer. Eu tenho que atender a expectativa do meu cliente. Então eu desenvolvi essa habilidade de escutar, de estar atenta aos detalhes, de confirmar para ver se eu tenho tudo organizado, tudo certo. Então eu vi que é algo que faz total diferença numa negociação, num empreendimento, até na família, nas nossas relações, né, mais íntimas, faz muita diferença. Se você não me conhece ainda, eu sou a Reginele Sampaio, mentora de empreendedoras, especialista em comunicação e posicionamento digital. Então, hoje nós vamos trazer aí essas informações importantes para você aumentar suas vendas, fortalecer os seus relacionamentos, melhorar a sua liderança e transformar completamente a forma como você se comunica. Então, eu quero trazer aqui para vocês experiências pessoais, alguns insights. E hoje nós vamos trabalhar aí o fortalecimento das relações, da liderança, como você transformar completamente a forma como você se comunica no seu dia a dia normalmente. Olha, a escuta ativa é uma habilidade que poucas pessoas desenvolvem. E hoje em dia, com o excesso de informações, com o excesso de coisas que fazer, porque antigamente a responsabilidade da mulher era cuidar da casa. Hoje em dia nós temos que cuidar da casa, cuidar da família, lavar, passar, cozinhar, comprar, ir para academia, cuidar da pele, do cabelo, tem que estar bonita, bem vestida, tem que se comunicar bem. Então, vocês concordam que hoje em dia o desafio é muito grande para todos de um modo geral, mas para a mulher que cuida dos demais e de si própria. Então, eu falo nesse sentido, de que cada vez a mulher se cobra mais, cada vez a mulher tem que ter mais habilidades, cada vez a mulher está fazendo mais coisas. Então, a escutativa, ela é muito importante para tudo que nós vamos fazer. Seja nas relações de família, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, os colegas da escola, da faculdade, do que seja. É muito importante. Existe uma frase que eu considero que ela pode mudar a forma como você enxerga a comunicação. Quem fala bem, vende. Quem escuta bem, vende mais. Vocês concordam que numa venda, quando você está negociando preços, passando benefícios, passando as informações do produto, a escuta ativa pode ser o diferencial. Pode ser a peça-chave para você fechar o negócio. Porque o próprio cliente
mesmo se ele está um pouco confuso, ele próprio vai te dar as informações do que ele precisa. E quando você está vendendo, a venda não é sobre você, é sobre o outro. Então, se você entrega o que o outro quer, gente, essa venda já está feita. Então, nós vivemos numa época onde todos querem falar, mas querem falar sem se posicionar da maneira correta, sem se comunicar da maneira correta. Porque, como diz o meu marido, falar até papagaio fala. Então, falar algo que vai mostrar o seu diferencial, algo que vai ser beneficioso para você, esse é o grande diferencial de uma comunicação estratégica. Então, hoje em dia todos querem falar, todos querem aparecer, todos querem ser ouvidos, mas poucos são os que realmente ouvem. Tem gente que acaba de escutar o nome da pessoa e já não lembra mais. Porque a dificuldade de prestar atenção nos detalhes, de memorizar, está muito grande pelo excesso de informações, de telas, de tudo. Talvez essa seja a razão ao qual tantas pessoas têm dificuldade para vender, para liderar, para criar conexões verdadeiras. Porque quando alguém fala que não quer empreender, pode ter certeza, por trás dessa frase, eu não quero empreender, tem muitos bloqueios emocionais, tem medo. O medo, ele faz parte da vida de todos nós. A diferença é que alguns agem apesar do medo e outros se paralisam completamente. Então, os empreendedores são esses que têm medo, mas que não se paralisaram diante desse medo. Que vão atrás, que faz o que tem que ser feito. Porque a maioria das vezes, a gente não faz o que a gente ama. A gente faz o que é preciso para o negócio dar certo. E para o negócio dar certo, você precisa vender. Você precisa se conectar com seus clientes. Então, hoje você vai descobrir por que os melhores negociadores do mundo fazem mais perguntas do que discursos. E por que a sua próxima venda pode estar escondida em algo que você ainda não ouviu. Tem muita gente que fala assim, eu não sei por que eu não estou conseguindo vender. Minhas vendas travaram. É porque você está falando mais e ouvindo menos. Nas redes sociais, por exemplo, as pessoas ficam querendo ensinar o que elas fazem, ao invés de mostrar para o cliente a transformação que a técnica dela vai trazer para ele. Porque, gente, vocês concordam comigo que quando vocês querem comprar alguma coisa, vou dar um exemplo aqui aleatório, uma pizza. Você quer aprender como que faz a pizza? Você quer saber como que a pizza foi feita? Não. Você quer saber informações básicas, quais os sabores que tem, se entrega, se tem taxa de entrega, quanto custa. Você quer saber informações básicas que vão direto ao ponto. Você não quer saber se a massa passou por um processo de fermentação e que o fermento é tipo tal para não dar gosto mais forte. Nada disso importa. O cliente não quer saber disso. O cliente quer saber as facilidades. Que hora que entrega, quanto tempo vai demorar, quais os sabores que tem. E em quanto tempo ele vai estar satisfeito de ter comido a pizza. Então é aí que nós nos perdemos. A gente quer ensinar como que a gente faz o trabalho. O como pouco importa. É o que menos importa. O cliente quer saber se você vai solucionar o problema dele e qual vai ser o resultado final. O investimento fica até por último.
Depois que você fala os benefícios do seu produto ou serviço, o investimento que a pessoa tem que fazer se torna pequeno. Porque ela vai ver que é difícil de ignorar o seu produto ou serviço. Então a gente tem que informar menos e tem que mostrar mais os resultados do diferencial. Trabalhar na dor do cliente, da solução para essa dor. Porque se você está com dor física muscular, você não vai procurar um médico de família. Você vai direto no ortopedista. Então, quando a pessoa se posiciona como especialista na área dela, ela fica difícil de ser ignorada. Então, hoje nós vamos falar sobre vários assuntos importantes. Atitude Empreendedora é o programa que conecta a sua atitude com o seu propósito. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, porque toda quinta-feira eu trago vídeos com muitas informações relevantes, com muitas histórias pessoais que vão te ajudar a entender quais são os erros que você pode estar cometendo no seu negócio. Então agora nós vamos falar sobre o maior erro da comunicação moderna. Quando nós falamos em comunicação, a maioria das pessoas pensa falar bem. Mas comunicação não começa na fala. Tudo comunica. Eu diria que a comunicação, ela começa na escuta. E aqui está um erro muito comum. Muitas pessoas escutam apenas para responder. Enquanto alguém fala, eles já estão preparando o argumento. Muitas vezes nem presta atenção direito no que a pessoa está falando. Já estão pensando no que vão dizer, já estão criando aí algo, né? Algum argumento. Já estão planejando a próxima resposta. Não está realmente presente. O grande desafio desse século é estar presente, de corpo e alma, literalmente. E quando não estamos presentes, nós perdemos informações valiosas, momentos valiosos. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que o cliente, ele sempre deixa pistas. Eu vou fazer uma informação importante, tá? O seu cliente, normalmente, ele diz exatamente o que ele precisa. Mas como você não está atento ao que ele diz, você quer vender outra coisa totalmente diferente. Quando você presta atenção no que o seu cliente fala durante uma conversa, você vai perceber quais são as dores, os desejos, os medos, as objeções e as expectativas. Mas o problema é que a maioria dos vendedores está tão preocupada em convencer do que ouvir. Está tão preocupado com o boleto que tem que pagar no final do mês, com o dinheiro. Gente, eu não estou dizendo que o dinheiro não é importante, tá? O dinheiro é sim muito importante. Porque para você ter uma vida tranquila, você precisa de dinheiro. Mas muitas vezes o nosso foco está no lugar errado. Então você acaba não ouvindo, você acaba oferecendo soluções que não fazem sentido para aquela pessoa. Se o seu foco for na dor da pessoa, em resolver o problema que ela tem, resolver a transformação que você tem, o método que você criou para resolver esse problema, a sua venda já está feita. Ela é feita sozinha praticamente. Então, eu quero trazer aqui para vocês a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é fisiológico. Nós temos aí os 5 sentidos, né? Paladar, tato, olfato. Nós temos aí os sentidos.
a audição, a visão. E isso é algo fisiológico, né? E nós temos a escuta. Escutar é um verbo. E verbo é ação. E toda ação, ela pode ser feita de maneira intencional ou de maneira aleatória. Quando você decide escutar de maneira intencional, a sua vida muda. Principalmente se você é um vendedor ou uma vendedora. E não tem como. Nós vendemos o tempo todo. Como eu te falei, nós comunicamos o tempo todo. Pela manhã, quando você abre os olhos, quando você levanta da cama, você já está comunicando. Por mais que você não fale nada. Abriu o olho de manhã, você está comunicando vida. Você está viva. Levantou da cama, está comunicando vida. Seu cérebro está mandando comandos neurais. E o seu corpo está reagindo a esses comandos. Você pode não falar uma palavra, mas você já está comunicando vida. Então tudo comunica. A sua aparência comunica. O que você fala ou deixa de falar comunica, porque o silêncio também comunica. Tem gente que, eu vou ficar calada para evitar a briga, achando que tá ficando em paz. Mas às vezes esse silêncio causa mais dano do que a fala em si. Você ouve sons o tempo todo. Som dos pássaros, dos carros, das árvores, o vento. A gente não vê o vento, mas a gente escuta ele. Mas escutar exige atenção, exige interesse, exige presença. Escutar significa demonstrar que aquilo que a outra pessoa está dizendo importa para você. Isso cria algo muito valioso, confiança. Ontem eu estava a caminho de um evento em Madrid para receber um prêmio. E uma das mulheres, né? Nós éramos 5 mulheres. Ela falou assim, eu entreguei as flores, né, para premiada, a dona do projeto. E ela falou assim, que lindo, girassóis, a flor favorita dela. Aí eu falei, sim, eu já sabia. A logo da empresa dela tem um girassol. Aí ela falou assim, que lindo, nossa, vocês prestaram atenção no que ela gosta. Eu dou flores pra todo mundo, mas eu nunca ganhei flores. Gente, aquilo me doeu de um jeito que vocês não têm noção. Eu antigamente era a pessoa que falava assim, nossa, odeio ganhar flores, pra que arrancar as coitadinhas, matar elas pra me dar? Até que eu entendi que as flores foram criadas para isso. O papel delas é esse. Elas foram criadas para que você esteja no momento presente, para que você se sinta especial recebendo flores. Porque elas são cheirosas, elas são bonitas, essa beleza que as flores têm é o que deixa o momento presente belo. É o que cria memórias. Então, eu ressignifiquei, eu aprendi que se eu não receber flores e não gostar de receber flores, eu estou dizendo para mim mesma, eu não me sinto especial. Eu não quero me sentir especial. E é totalmente o contrário. Você tem que sentir que ama a você mesma. Isso é um ensinamento bíblico. Jesus nos falou. Ama ao teu próximo como a ti mesma. Eu já falei aqui algumas vezes. Para você amar o outro, você tem que amar a si mesma. E se você é a pessoa que não gosta de receber flores, você precisa ressignificar, porque o papel delas é esse.
Então, o que eu quero que você entenda hoje, que a escuta ativa é muito importante. Essa pessoa, ela dá flores para todo mundo. E ela falou para mim ontem, eu nunca recebi flores. Aí a primeira pergunta que eu fiz, você gostaria de ganhar flores? Ela, claro que sim. É algo que eu amo. E eu gostaria de receber flores. Então, olha para você ver as amigas dela, os familiares dela, todos já ganharam flores. Ela nunca ganhou. Então, nunca houve reciprocidade. O que faltou? Escuta ativa. Faltou as pessoas estarem no momento presente, observando o que ela gosta, o que ela faz. Então, é aí que está a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é fisiológico. Escutar é intencional. E quando você age de maneira intencional, você age com atenção. Eu fiquei, assim, um pouco triste de saber, porque ela aos seus 35 anos, nunca ganhou flores. Eu até brinquei, eu falei, se me fala quando que é o seu aniversário que eu vou mandar um ramo de flores lá na sua porta. Eu amo fazer surpresas. E quando eu faço surpresas, a pessoa vê que eu prestei atenção nos detalhes que ela entregou antes da surpresa ser feita. Então, eu demonstro não só a escuta ativa, eu demonstro presença, interesse. E é justamente isso que faz a diferença. Faz a diferença na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, faz diferença na nossa vida profissional, faz diferença em tudo. Stephen Covey, não tô falando certo. Stephen Covey, autor de um dos livros mais influentes sobre liderança, ele ensinava: procure primeiro compreender, para depois ser compreendido. Se você observar essa frase, ela contraria o comportamento da maioria das pessoas. Porque muitos querem ser entendidos, poucos são os que se esforçam para entender. Os grandes líderes, eles fazem exatamente o contrário. Em primeiro lugar, eles compreendem, depois eles comunicam. E é por isso que eles conseguem influenciar mais. Então, se você observar, tudo volta para o mesmo princípio: amar ao próximo como a ti mesmo. Porque conviver em sociedade é você entender o seu papel. E o seu papel é servir. Servir com o seu conhecimento, com as suas habilidades natas, inatas. Se você fala que odeia venda, você está sendo hipócrita, você está mentindo, porque nós vendemos o tempo todo. Quando você faz uma comida gostosa, você está vendendo a habilidade de cozinhar. Quando você compra uma roupa bonita que alguém pergunta onde você comprou, você já está vendendo. A pessoa, ela é influenciada pelo que ela vê. Muitas vezes, a mulher entra na loja para comprar ou a roupa que está no manequim da vitrine, ou a roupa que as vendedoras, a dona da loja está vestida. Ela não entra procurando peças aleatórias. Só quando a pessoa já é bem estruturada e ela tem um armário, um estilo específico, e ela vai procurando peças básicas, peças chaves para montar um look, ou um look específico para uma data, né, especial. Em geral, nós somos movidos pelo que a gente vê na televisão, nos filmes, nas séries, nas nossas colegas, nas nossas vizinhas. Nós somos movidos pela influência dos outros. Agora nós vamos falar sobre os 4 níveis da escuta.
A escuta nível 1 é a escuta distraída. Você está ouvindo, mas está pensando em outras coisas. Essa escuta ela é mais superficial. O nível 2 é a escuta seletiva. Sem querer eu aprendi, eu desenvolvi a habilidade da escuta seletiva. E hoje em dia não é tudo que eu fixo. Mas é porque teve um tempo da minha vida que eu levava tudo pro coração. E você sabe que o coração é enganoso, né? A Bíblia diz isso. Então eu ficava magoada, eu levava pro lado pessoal. E convivendo com pessoas de várias partes do mundo, eu entendi que não é pessoal. Muitas vezes é cultural, as pessoas falam do jeito delas. E elas não estão querendo te magoar, te ofender, te atacar. É o jeito delas de se comunicar. Os europeus, por exemplo, eles são considerados pessoas frias. Mas não é que eles não são amorosos. Muito pelo contrário, eu já conheci muitos europeus super amorosos, atentos. É porque eles são diretos, eles vão direto ao ponto. Doa a quem doer, eles falam o que pensam. Eles são muito abertos e diretos. Então a gente não pode levar para o lado pessoal. Então a escuta seletiva é quando você escuta apenas aquilo que você interessa. A pessoa fala, você ignora o restante. Você só lembra de uma parte. Você só prestou atenção no que te interessava. O nível 3 é a escuta atenta. Você presta atenção no conteúdo da conversa e esse já é um nível muito superior. A escuta empática é o nível 4. Você procura compreender os sentimentos, as intenções e as emoções. É nesse nível que acontecem as conexões mais profundas. E é nesse nível também que atuam os grandes comunicadores. As perguntas, muitas vezes, elas são mecanismos muito úteis para transformarem as conversas. As melhores conversas raramente são construídas por respostas brilhantes. Elas são construídas por perguntas inteligentes. Se você observar, a pessoa que usou essa tática brilhantemente foi Jesus Cristo. Porque Cristo, ele perguntava o que a pessoa queria. Ele perguntava, antes de realizar algum milagre, ele perguntava para a pessoa: você quer ser curado? Então ele escutava a resposta e depois ele ia lá e fazia o milagre. Então nós temos que aprender a ser inteligentes, a fazer mais perguntas. Em vez de afirmar, de ser o sabichão que sabe tudo, ai que eu sei, já aconteceu comigo. Não, só sei que nada sei. Atue assim, que você vai parecer mais inteligente. As maiores conversas, elas são construídas por perguntas inteligentes. É por isso que as pessoas influentes, elas sabem perguntar. Elas despertam a reflexão e demonstram um interesse genuíno. Uma boa pergunta, ela pode abrir portas para excelentes apresentações. Portas que jamais seriam abertas. Tem um ponto muito importante que eu gosto de trazer sempre, e eu creio que todos os programas dessa série de comunicação eu falei algo semelhante, mas é muito importante eu voltar para esse ponto, que é a comunicação internacional. Quando nós analisamos líderes globais, diplomatas, negociadores internacionais, nós encontramos um padrão. Todos eles falam menos do que nós imaginamos. Eles observam mais, eles perguntam mais, eles escutam mais. Porque eles sabem que a informação é poder.
É a melhor forma de você obter informações é escutando, é praticando a escuta ativa. Então, os grandes acordos, eles não nascem de discursos longos. Eles nascem da capacidade de compreender as pessoas. É por isso que sempre que eu falo, eu uso o exemplo dos europeus, que são os povos que eu mais convivo, né? Eu sempre viajo pela França, Espanha, Portugal, Reino Unido, que já não é mais Europa, mas agora não é Europa, mas já foi. Enfim, vocês me entenderam, né? Então, eles são os povos que vão direto ao ponto, não gosta de perder tempo. Não gosta de estar ali com enrolação, dando voltas. É falar o que tem que ser falado e pronto. Nós, brasileiros, quando a gente quer falar que não, meu Deus, é que o meu cachorro, o papagaio, o periquito, a vizinha, a minha mãe e o meu trabalho, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, então eu não posso. Fala 1000 coisas antes de falar o não. Ou então quando a gente quer ir embora, você fala adeus 1000 vezes e não vai. Então nós brasileiros somos assim. A gente gosta muito de falar, a gente gosta muito de ser ouvidos, né? De chamar atenção. E a gente acaba cometendo esse grande erro, né? Porque os europeus, eles gostam de ir direto ao ponto. Então, isso, para quem está fazendo uma negociação, é ruim, não é bom. Então, o que a escuta revela sobre você? A forma como você diz, como você escuta, diz muito sobre a sua maturidade emocional. Pessoas inseguras, elas interrompem constantemente. Pessoas ansiosas, elas querem controlar as conversas. Pessoas verdadeiramente confiantes, elas conseguem ouvir sem pressa. Porque não sentem a necessidade de provar nada. Quanto mais segura uma pessoa é, mais ela se comporta melhor na hora de escutar. Mais paciência ela tem para escutar. Porque o inseguro, você já conviveu com alguém insegura? A pessoa interrompe o outro o tempo todo. Ela fica tentando chamar atenção, dispersando para outras conversas aleatórias. Principalmente quando ela se sente perdida, não sabe muito bem o que dizer. Ela chama atenção para coisas totalmente irrelevantes. Então, quem escuta ativamente demonstra que é confiante, confia em si própria. Eu quero trazer agora um exercício prático para vocês. Eu sempre gosto de trazer algo prático. Então, durante os próximos 7 dias, você vai fazer esse desafio. Em cada conversa importante, você vai falar menos, perguntar mais, observar mais, interromper menos, e você vai perceber quantas informações você estava deixando passar. Você vai ficar surpresa com o resultado. O resultado é incrível. Faz total diferença. Agora eu quero que você responda com sinceridade. Você escuta para entender? Ou escuta apenas para responder? Você realmente conhece as dores dos seus clientes? Ou apenas presume que conhece? Você cria espaço para que as pessoas falem? Ou ocupa todo o espaço com a sua própria voz? Porque talvez a oportunidade que você procura, ela esteja escondida em uma conversa que você ainda não ouviu com atenção. Eu quero encerrar o programa hoje com uma verdade muito simples. A maioria das pessoas querem ser ouvidas.
mas poucas sabem ouvir. E é justamente por isso que a escuta ativa, ela se torna algo raro. E quem se torna raro, se torna valioso. A escuta ativa, com atenção, ela gera conexão. A conexão gera confiança. A confiança gera influência. E a influência gera oportunidades. Lembre-se sempre, você não precisa ser a pessoa que mais fala dentro de uma sala. Você precisa ser a que mais compreende. Eu sou a Reginele Sampaio e eu quero que você esteja comigo no próximo episódio da nossa série Comunicação que Vende, Conecta e Posiciona. Obrigada por estarem aqui. Deixe o seu comentário, o seu recado, a sua dúvida. Se você sente que esse programa pode ajudar alguém, caminha para essa pessoa. Eu vou ficar muito feliz de saber que esse programa fez a diferença para você e foi feito com muito carinho. Se você ainda não está inscrita, se inscreva no canal. Toda quinta-feira, às 20 horas, horário da Espanha, 19 horas, horário de Portugal e Reino Unido, e às 15 horas, horário do Brasil, eu posto os vídeos, eu subo, os vídeos com conteúdos importantes, com assuntos relevantes, histórias pessoais. Sempre compartilho conhecimento de valor com vocês. Muito obrigada, um beijo e até mais. Tchau, tchau.